Olá pessoal, muitíssimo bom dia a todos. 11 horas exatamente, horário de Brasília. Hoje nós vamos ter de novo mais uma aula, né? Com o André Lagest, não sei se... Acho, André, que eu nunca vou conseguir pronunciar direito o seu nome, depois você me corrige, tá bom? Eu só vou esperar o André me dar um oi, né? E aí eu coloco ele aqui na live e a gente já começa o bate-papo. Hoje o tema vai ser os desafios de Israel na atualidade, né? Diante dessa situação que nós estamos vivenciando hoje, né? Quais são os principais desafios que Israel está enfrentando? Lembrando, não é sobre religião, tá ok? Eu não falo sobre religião. Ele é um cientista político, tá bom? Só para alertar. Oi, André, tudo Olá a bem? todos, tudo bem? Muito bom dia. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem vocês. Ok, perfeito. Tá todo mundo ouvindo bem a gente, pessoal? Quem dá um ok aqui? Estou com fone de Tá ouvido para saindo aqui. garantir que todo Ah, mundo me escuta bem hoje. não, tá todo mundo ouvindo bem. Então, hoje nós vamos falar sobre os desafios de Israel na atualidade. Eu tenho algumas perguntas, né? Na verdade, eu estudei um pouquinho, elaborei algumas perguntas. Se por acaso, André, ou eu ou alguém, né, fizer alguma pergunta fora do contexto ou algum tema que você não queira abarcar, veja bem, não é religião, é sobre o tema mesmo, tá? Claro, De repente, claro, fuja da pauta do tema, você pode corrigir, tá? Você claro, claro. pode, sei lá, ou sumariar na resposta ou dizer, ah, não, isso aqui vai tomar muito tempo para responder, tá bom? Então, eu Sem quero problema. agradecer mais uma vez, viu? Honra e Eu que agradeço, privilégio, né? eu que agradeço o convite. Obrigado por se deu É uma aula, cara, você teu dá uma aula espaço. pra gente, né? Você dá uma aula pra gente, né? Olha, tem algumas coisas que eu sei, mas que muitas pessoas do público não sabem. Então, eu vou te fazer umas perguntas básicas, tá? Bem simples, bem bate-bola, né? Só para as pessoas entenderem melhor. O Benjamin Netanyahu, ele está no poder, eu pesquisei aqui, desde 2009, né? Ele também é considerado premier. Os mandatos lá são de 7 anos, portanto, ele está 11 anos no governo, 11 anos no poder. Existe um tipo, vai haver um tipo de eleição para escolher uma outra pessoa, né? Ou ele fica por um tempo maior do que 7 anos? Então, na verdade, o termo de 7 anos é o tempo de cadência de um presidente. Ele não é presidente, ele é primeiro-ministro. Isso que eu ia te perguntar, se ele tem poder de presidente, porque a gente Não, sempre não. ouve falar nele, né? Então ele Porque o não é o presidente não. presidente, não é Não, quem mas manda. não, ele é quem manda e o presidente não manda. O presidente é cerimonialista só. Tá. O Mas quem presidente de manda é ele, Israel, então. isso, Uhum. o presidente de Israel serve como o rei da Espanha e a rainha da Inglaterra, porque Entendi, são entendi. são cargos de representação de Estado, mas não são chefes de governo, que é a Sim. diferença entre Estado e governo. Agora, o presidente é eleito por 7 anos, ele é eleito pelo parlamento e não existe reeleição. E aí ele fica 7 anos e sai. É O, pelo o, o, parlamento, ok. ou pelo parlamento. Então, qualquer pessoa, qualquer israelense pode entregar a sua candidatura para presidente. Ele precisa conseguir o mínimo de não sei quantos parlamentares que assinem para ele poder sustentar essa eleição, Uhum. essa indicação. E aí os candidatos eleitos são votados secretamente pelo parlamento. E aí Entendi. o que ganha a eleição vira presidente do país. O primeiro-ministro é eleito de uma forma diferente, né? O primeiro-ministro ele é eleito através de uma eleição de coalizão. Na verdade, é, os partidos formados vão para eleições gerais. Os israelenses votam num voto não obrigatório num dia que é estabelecido pelo Comitê Nacional de Eleições. A gente vota na chapa, né, no partido, não numa pessoa. E o Uhum. chefe do partido que for mais votado, ou o partido que tiver mais indicações de outros partidos que foram menos votados, ele vai ser escolhido pelo presidente. Essa é uma das funções do presidente. Ele Ok. vai ser escolhido pelo presidente a formar uma coalizão. Ele fala assim, ó, Tá. você tem mais chance de formar uma coalizão. Então, teve um partido que recebeu 30, outro recebeu 20, outro recebeu... O parlamento tem 120 cadeiras. Então, dessas Uhum. 120, nenhum partido nunca recebeu mais de 40. Então, nenhum Entendi. partido conseguiu governar só um partido.
Você precisa juntar com outros 2, 3, 4, 5 partidos. E aí você forma 61, no mínimo. Então, o Netanyahu ele teve 35 nas últimas eleições, 38. Aí ele se juntou com de 33, com de 19, com de 10, com de 6, com de 5. Esses caras menores indicam ele para o presidente para formar a coalizão. E aí ele tem lá 2, 3 semanas. É por isso que ele está tanto tempo no poder, porque ele foi eleito no 2009, ele formou um governo. Em 2012 teve outra eleição, ele formou outro governo. Em 2015 teve outra eleição, ele formou outro governo. E em 2018 teve outra eleição, depois teve outra eleição, depois teve outra eleição, e agora teve uma terceira eleição, e agora conseguiram formar uma coalizão. Então, da mesma forma que ele está há 11 anos, a Angela Merkel, que é a chanceler da Alemanha, ela também está há 11 anos. É comum que, comum, entre aspas, que você tenha uma quantidade de anos superior ao que nós conhecemos como presidentes, porque o presidente ele fica 4 anos mais 4 anos, acabou. Aqui você tem um governo parlamentarista que na verdade, esse cara que ele está lá, ele é chefe de uma coalizão. E a coalizão pode cair, e o governo pode cair. E aí tem outra eleição antes do tempo, como já aconteceu em Israel várias vezes. Entendi. Então você tem Então, aprendi. Ele continua como favorito, né? Porque eu li que tem outra pessoa que tá tentando fazer uma oposição a ele, que é o líder de um partido azul. Eu desconheço completamente. Então, isso já é. Mas não tem nada a ver, né? Isso já é notícia velha, porque desculpe o termo, mas é porque sim. esse azul e branco, o chefe desse partido chama Benny Gantz, também chama Benjamin. Isso, esse mesmo. E ele foi general de exército. E aí ele entrou para a política para competir com o Netanyahu, tentou ganhar do Netanyahu, não conseguiu e formou um governo de coalizão com ele, na qual ele vai ser primeiro-ministro daqui a 1 ano e meio. Então, em novembro do ano que vem, o Benny Gantz vai ser primeiro-ministro de Israel. E aí você tem um governo de união, que eles chamam de governo de união nacional, que você tem oposição e você tem 2 partidos opostos se unindo num governo. Isso é possível, né? E aí você tem aí o azul e branco, no caso, ele é um partido de centro, o Likud é um partido mais de direita, e aí você tem uma coalizão que eles já estão governando junto. O governo já foi formado, ou seja, já existe um governo com eles dois, os partidos dos dois. Tá. Só última coisa para testar entendimento, e depois vamos entrar mais enfaticamente na pauta. Como tem muito boato, como tem muito fake news, e você é uma autoridade no assunto, eu prefiro ouvir de você do que pegar uma notícia da internet, mesmo que seja de um site relativamente conhecido. Eu li algo que em fevereiro deste ano, 2020, né, o Donald Trump apresentou para Israel o que ele chamou de acordo do século, para tentar pacificar a área. Esse acordo estava propondo anexar 1/3 da Cisjordânia para o Estado de Israel, né? Isso daí mingou, né? Não deu certo, né? Ficou por aí mesmo. Então, assim, a chance de um acordo real nessa atual conjuntura, por enquanto, não tem. Não tem horizonte para isso. Então, na verdade, o que aconteceu com o acordo do século, na verdade, eu pelo menos acho que a tradução está errada quando os jornalistas fizeram do inglês para o português. Porque, na verdade, isso não é um acordo do século. O acordo do século vai existir se realmente for firmado um acordo. Até o acordo não for acordado, entre duas partes, não existe acordo, existe proposta. Sim. Então, por exemplo, se você chegar aí num prédio comercial em São Paulo e falar, eu quero comprar o prédio, para o dono do prédio, vocês vão almoçar, vocês vão jantar, vocês vão negociar, etc, etc, etc. Mas aí você vai entregar uma proposta. Aí você vai falar, essa proposta é a sua vida. Não é um acordo da sua vida. Vai ser um acordo da sua vida se você assinar. Sim, se tiver termos que justifiquem a gente falar que vai ser uma coisa da sua vida. Ou seja, nunca mais vai existir algo parecido com isso. Aí tudo bem. Então essa proposta que o Trump fez é uma proposta que, pelo meu conhecimento de propostas passadas, é a primeira proposta que tem ela tem 80 páginas, mas ela compõe outros anexos e mapas e tabelas e excels. Tem 168 páginas. A proposta é um calhamaço, é um livro.
Eu li ela. Hum. E você tem Favorece Israel, pelo que eu favorece, entendi. favorece as necessidades de segurança de Israel. Mas no final Sim, das melhor contas, dizendo. você também tem aí coisas que Israel vai precisar ceder. E a posição de Israel agora ela é mais confortável do que após essa proposta. Não quer dizer que a proposta não dá coisas para Israel que Israel ainda não tem, como Uhum. por exemplo anexar uma parte a fronteira leste da Cisjordânia com a Sim, Jordânia, que é um outro país. Então quem controla essa região já é Israel. Só que aí Israel receberia a legitimidade internacional de poder chamar aquele território de seu, que hoje em dia não é. entendi. Então, vamos supor, é o que a gente chama de essa bala doce, Uhum. vem em troca de Israel reconhecer de que em boa parte da Cisjordânia, 60, 70% da Cisjordânia, vai existir um outro país. Então, o controle de segurança em algumas áreas vai ser limitado desse novo país soberano. Hoje em dia é só Uhum. uma entidade política separada de Israel, que é a Autoridade Palestina. Então, você Sim, tem aí existe sim concessões israelenses, existem concessões palestinas. É claro que para os palestinos essa proposta é uma proposta ruim, porque ela não oferece o que outras propostas ofereceram, que eles falaram não. Mas aí que está, na política, nesses termos de negociação, você às vezes tem uma proposta que você vai receber uma coisa X em uhum. 2001, 2002, passou os seus 18 anos, você fez um monte de ações que o seu inimigo ou o seu opositor aí nessa batalha, nessa discussão, nessa negociação, acabou levando vantagem, e agora uma nova proposta vai ter termos diferentes. E eu vou te dizer, o Japão, se tivesse se rendido em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, talvez não teria levado uma bomba nuclear, Ah, sim. talvez não teria tido um monte de obrigações que ele precisou fazer. E quando ele perdeu a guerra em 1945 e ele se rendeu, as condições dos Estados Unidos e dos aliados para a pacificação do Japão eram piores para o Japão. Eles tiveram que aceitar não ter exército, tiveram que aceitar bases militares dos Estados Sim, Unidos dentro do tudo. território. Teve o Não tem, Tratado de então, Versalhes com a Alemanha também, enfim, só não, ficou ruim com todo não, mundo. não tem o que fazer, entendeu? Então, Uhum. essa anexação ainda está em pauta. Então, Israel quer, o governo de Israel, né? Não Israel necessariamente, mas porque você tem aí a opinião pública que é diferente do governo, mas o governo de Israel, ele quer anexar uma parte da Cisjordânia, que é o Vale do Jordão, que seria o que beira o Rio Jordão, que sai do Mar da Galileia até o Mar Morto. Esse é o Rio Jordão. E Tá. esse Rio Jordão é a fronteira, de fato, entre logo depois do Rio Jordão, o Rio Jordão ele é muito estreito em vários lugares, não é muito grande, né? Então, depois do Rio, você tem a fronteira com a Jordânia. E a Jordânia é um país árabe, e ela tem fronteira com o Iraque, que tem fronteira com o Irã, que tem fronteira com o Afeganistão, ou seja, você tem aí um mundo de países com problemas de segurança sérios, Uhum. e Israel não quer que uma outra entidade soberana controle a sua fronteira leste. Então, Lógico. eles querem anexar esse Vale do Jordão, que já está sob seu controle desde 1967, mas ele quer anexar, tornar pela lei do país seu território. E isso, claro, está sendo criticado ao redor do mundo porque não está sendo feito de forma bilateral, está sendo feito de forma unilateral. A questão é que Uhum. eles têm razão nesse sentido, vamos por assim, negociações, você precisa tomar ações através de ações bilaterais, ao mesmo tempo não tem um parceiro do outro lado, no caso os palestinos, há vários anos, não tem nenhum tipo de interesse de negociar, porque justamente isso, eles evitam que aconteçam coisas que mudem o status quo na região. Então eles preferem manter do jeito que está do que eventualmente fazer uma negociação. E aí ninguém consegue mexer em nada. Então esse projeto de paz, só para concluir essa parte, essa Uhum. proposta de paz de 4 anos, ela demoraria 4 anos, convidaria os palestinos para negociar. Daniel, o mais importante de tudo isso, que as pessoas precisam saber, os seus telespectadores agora, é de que, apesar de a proposta não ser talvez equilibrada, a proposta Uhum. talvez não, ela é realista, mas não é equilibrada. Ela favorece Israel, não favorece os palestinos.
não importa o jeito que você quer enxergar ela, Uhum. ela é uma proposta. E se os palestinos tivessem interesse genuíno em querer resolver o problema, em querer um Estado para eles, eles podem virar para o mundo e falar: ó, essa proposta a gente não quer, mas aqui tem uma nova proposta que a gente Sim, coloca na mesa agora. é Com uma todos os contraproposta. termos, Claro. mas assim, com todos os termos diferentes. Mas essa é uma Aham. contraproposta. Mas assim, e aí que tá. A provocação que os Estados Unidos já fizeram para eles foi assim: se vocês. Eu li a proposta tem vários temas que você pode. Está escrito, esse termo será decidido sob negociação, ou seja, não tem Não definições de está algumas definido, coisas. entendi. E aí eles podem muito bem virar e falar: a gente não concorda com nada, essa é uma nova proposta que a gente quer, vamos negociar essa nova proposta. E ela pode ser uma proposta ao contrário dessa, super pró as posições deles e bem problemática para Israel. Sim. E no final das contas, Israel pode falar: vamos negociar através de uma terceira proposta. Ou seja, se eles quisessem negociar e resolver o problema, eles iam dar uma contraproposta. A mesma coisa que você quer vender teu carro, você não fala qual o preço. É verdade. Ah, e nessa proposta seria interessante para Israel, acho que não para os palestinos, evidentemente, a retomada do Monte Moriá, né? Que foi algo que sempre Já, pertenceu aos Israel judeus, né? Israel já controla o Monte Moriá. Ah, já controla. Já controla, mas esse controle não é um controle legítimo perante o mundo árabe ou até parte da comunidade internacional. Israel conquistou Jerusalém Velha em 1967 e Sim, eu controla, lembro. Você é o falou único na poder live passada, soberano, é o verdade. único poder soberano que existe naquela região. Agora, esse território é considerado pelos palestinos a Jerusalém deles, porque essa Jerusalém Velha era controlada pela Jordânia Uhum. depois da guerra da independência. Em 49, quando acaba a guerra, a Jordânia controlava essa região, inclusive o Monte Moriá, a Esplanada das Mesquitas, estamos falando da mesma região. E Sim. essa região tem dois templos islâmicos e eles consideram uma dessas mesquitas a terceira mesquita mais importante do mundo, para um Uhum. bilhão e meio de muçulmanos, entendeu? Então Uau. não Então é eles uma não iam questão. ceder a construção Não, do templo ali, nem a pau. não, então, É. isso é uma questão que, primeiro, é uma questão já mais religiosa que eu não gosto, que eu não costumo Tá, de entrar, ok. mas a questão do templo não é uma questão que pauta nenhum tipo de política em Israel. É muito importante que as pessoas saibam de que por mais Importante. que existam pessoas religiosas ao redor do mundo, esse tipo de coisa jamais entra em pauta nenhuma de Bom partido saber. nenhum. Isso eu não sabia. Isso não é considerado Eu pensei que isso estava algo. sempre em Não, mesa de negociação. Não não porque sabia. isso é uma. A gente está falando de um dogma e de uma fé, de algo que, de acordo com as tradições religiosas, viria através de alguma presença, alguma divindade, e não a Uhum. construção, talvez, física pelo homem em si, ou sim, se sim, talvez não dessa forma que nós convencional que nós conhecemos. Além de tudo isso, a gente está falando de um lugar que tem um templo de outra religião. Então não Exato. existe uma pauta de um templo ser reconstruído. Isso é muito importante as pessoas saberem, porque tem gente que Não sabia tenta disso. falar que Israel conquistou Jerusalém para destruir as mesquitas e construir o terceiro templo. Não, mentira. Nunca existiu. Estou falando do mainstream, da parte séria do governo de direita à esquerda, nunca existiu. É claro que existem pessoas mais minoritárias, grupos mais minoritários, menores, que falam para populações específicas que já pautaram isso. Mas isso nunca é algo que foi Ah, considerado. muito importante saber. Acho que Tá? ninguém sabia disso. Que as notícias veiculadas nem sempre deformadas, né? Então, entrando no assunto mesmo, esses desafios de Israel diante da atualidade, eu vi não sei se posso chamar de um comercial, uma vinheta do Benjamin Netanyahu, até postei no meu IGTV, achei lindo, ele contando como que Israel está combatendo o coronavírus. Né? Então, trazendo os judeus de todas as partes do mundo, voltem para casa, a gente vai cuidar de vocês, fechando os aeroportos,
né, fazendo algumas medidas de confinamento, e ele teve zero, acho que, pelo que ele falou na época, né, tinham 200 e poucas mortes. E ele falou de uma maneira que eu achei muito linda. Ele não colocou aquilo como apenas um número, né, uma estatística. Ele falou, cada morte para gente, cada vida é um mundo, né? E ele falou aquilo com tanto amor que eu achei aquilo fantástico, né? Então, como é que Israel atualmente está lidando, né, com essa situação do coronavírus? Né? Porque também é vital para a segurança, né, nacional, né? A saúde das pessoas, esse equilíbrio emocional. Esse que é o problema. O problema é que primão, Israel já saiu do coronavírus. Ah, Israel já já? reabriu, já. Israel já saiu do coronavírus, Israel Olha, como já chega tudo reabriu, atrasado aqui, né? o Israel já reabriu. Então a gente agora dia 1 de junho, segunda-feira, não, hoje é 31, É hoje é 31. 31. Então amanhã abre as faculdades já, as universidades, que é a última instância da educação que ia abrir. Mas já abriu o resto, shoppings, lojas de rua, tudo já abriu, com várias medidas. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: Israel fechou os aeroportos, as pessoas tinham que entrar em isolamento de 14 dias. Depois de um certo tempo, eles consideraram todo mundo que chegava do internacional, inclusive israelenses e não israelenses, Sim, que chegassem, teriam que ficar 14 dias em isolamento. Depois acabou parando o número de pessoas de não israelenses chegando, então eram só basicamente israelenses voltando para casa, como você falou, sim. é, e não judeus, né? Ele quis dizer israelenses, né? Isso, Cidadãos do exato. país Sim, sim. voltarem para casa. E aí, e essas pessoas, depois que basicamente o aeroporto teve zero quase voos por dia chegando, Uhum. o Ministério da Saúde foi aplicando medidas preventivas para evitar que a quantidade de infectados subisse a ponto de poder chegar a colapsar o sistema de saúde público, que em Israel é público que nem no Brasil, só que é público de um nível Sim, do é outro privado do patamar, Brasil, né? né? Isso. Claro. Então, assim, você tem 5 mil leitos de respiradores em Israel, né? Acho que tem 2,8 leitos para cada 1.000 pessoas, que é um número considerado de primeiro mundo, comparado com a Alemanha, com outros países. Mas você tem já 2.300 ocupados. Então, por outras doenças, no momento Sim. do coronavírus começou. Então, você tem 2.700 leitos livres, contando que as pessoas se as pessoas se contaminam com corona, 80% não tem nada, É 15% aí assintomático. precisam de hospital, mas tem complicações leves, e um número reduzido disso precisa de respiradores. Agora, se você tiver 500 mil pessoas contaminadas, você vai ter milhares de pessoas talvez precisando de respiradores, poucas milhares, Sim, mas aí você pode colapsar um sistema de uma cidade que não vai claro. ter respiradores, que aconteceu na Itália, e as pessoas vão morrer Uhum. na porta do hospital. Então, Pois é. eles começaram a fechar, né? O Ministério da Saúde começou a fechar, então eventos de 3 mil foram para 1.000, depois para 500, depois para 50, depois proibiram eventos, depois fecharam as escolas, depois fecharam os shoppings, o comércio, né? Chegou ao ponto de fechar, de as pessoas ficarem em casa e não poderem sair até 100 metros de casa. Teve Esse toque lockdown, de então. Teve lockdown de 24 horas duas Ah, vezes. No Pessah, no começo, e no Pessah no final, que seria a Páscoa judaica. Então, como já é feriado judaico e tudo está fechado, porque não pode trabalhar, não pode usar eletricidade no pôr do sol ao pôr do sol, né? Que é o calendário lunar judaico. Então, sim, sim. aproveitando o feriado judaico, as pessoas estão em casa com as suas famílias. Então, primeiro foi proibido sair das cidades. Então, tinha postos de controle da polícia que faziam com que, se você fosse sair dos limites municipais de uma cidade para pegar uma estrada, pegar para outra cidade, não podia. E aí você não podia mais sair de 100 metros da tua casa. Agora, não tem lugar para ir comprar nada, está tudo fechado, pelo menos nessas Uhum. 24 horas. E aí você tem, você tem um controle muito grande de que não tem movimento quase entre as pessoas não estão se contaminando mais. Então, Sim. eles conseguiram fazer de uma contaminação de 30% por dia cair para 0,5% por dia. E Incrível. aí, Não noticiaram isso aqui. Eu não vi nada então disso você aqui. tinha o dobro, o número de infectados dobrava a cada 3 dias,
Hoje em dia ele dobraria a cada 8 meses, se continuasse no, não agora, mas há um tempinho atrás. E aí o que aconteceu? A curva realmente, nesse caso de Israel, a curva achatou, isso é muito mais difícil de fazer. Claro, no Uhum. Brasil, nos Estados Unidos, em países grandes, isso é um mundo de diferença. Israel é um país de 9 milhões, pequeno. Estou falando assim, é pequeno, mas é grande. É claro que Israel, como país, é maior que a cidade de São Paulo. E tem uma população grande, 9 milhões de pessoas. Sim, Mas sim. ainda assim, você tem uma cultura diferente, você tem São um sistema colaborativos, governamental diferente, acatam você tem uma, um, 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 uma disciplina que já existe entre os israelenses por causa da guerra, por causa dos mísseis, que é um tema que a gente poderia falar, que eu gostaria de abordar mais para sim, frente, sim, sim, fantástico. que você tem aí, as pessoas realmente sabem que precisam cumprir o que o governo e que os técnicos estão falando. Sim. Mas da mesma forma que, bom, Israel chegou a 200 mortos, 16 mil infectados, é isso que Israel chegou. Depois começou a cair. Hoje em dia devem ter poucas pessoas em respiradores, chegou a 130. Israel, depois que caiu para 80, para 70, 60. Aí Israel começou a liberar. Só que eles começaram a liberar com o quê? Se voltar a ter 100 pessoas infectadas por dia, volta. Se chegar a 250 pessoas em respiradores, volta. Então, a Uhum. quarentena ou o lockdown, no caso, mas o isolamento sem lockdown, que é o que estava tendo, voltaria se caso os números voltassem a crescer, ou seja, uma segunda onda. Agora, Sim. os protestos dos empresários, comerciantes, profissionais liberais, tudo isso está acontecendo lá, está acontecendo em outros lugares do mundo também. A única diferença, né? A única diferença é que Israel não tem uma quantidade de milhões de pessoas que dependem do trabalho informal, que nem no Brasil. Eu Uhum. vi, eu vi outro dia o primeiro-ministro do Paquistão Uhum. falando. E ele falou o seguinte, ele falou, o Paquistão tem 30 milhões de pessoas de trabalho informal que trabalham no dia a dia vendendo coisas para comer naquele dia. Muita Falar gente. para essas pessoas parar de trabalhar é falar para elas que elas não têm dinheiro para comprar comida do dia que elas vão comer. Então isso Exato. é muito complicado. Eu não estou entrando em política e nem quero entrar aqui Não, no eu Brasil, entendi. mas isso é muito complicado em países em desenvolvimento, como o Paquistão, como o Uhum. Brasil, como a Sim. Índia, como outros países, que você tem essa massa gigantesca de pessoas que vão precisar trabalhar. E aí, realmente, por exemplo, Israel teve ajuda a todo mundo, praticamente todo mundo. Então, você tem ajuda de empresários, você tem ajuda, e são milhares, se você for colocar a moeda, são 8 mil reais por pessoa, 7 mil reais por pessoa, ou seja, é um número bem maior do que no Brasil. Sim. Apesar do custo de vida lá ser mais alto, o governo consegue dispor desse dinheiro porque a gente está falando de 9 milhões de pessoas, não 220 milhões que nem no Sim. Brasil. Então, é super complicado. O tema lá também está sendo. Agora tem um novo governo, o ministro da Saúde saiu, entrou um novo, o CEO do ministério, cada ministério lá tem um diretor-geral, então o diretor também saiu, entrou um novo, e está tendo agora o que Israel faz de diferente, na minha opinião, é de que o que a gente chama de accountability, que seria Uhum. instituições do país que vão agora fazer o ombudsman, sabe, o ombudsman da Folha, vão fazer a crítica de como o seu governo lidou com a crise. Então, por exemplo, quando tem uma Sim. guerra, a guerra acaba, Ok. vai vir agora o que eles chamam de Mevaquer Medina, que é o crítico do país. É um cargo do país que critica o país. Ele pega todas as Uhum. instituições, todos os ministérios, todo o serviço secreto, o Faz um exército, balanço e ele geral. vai julgar, exato, ele vai julgar o que está certo e o que está errado. E ele é super isento. Então, ele ele então agora fazendo investigação para saber se o governo acertou, se o governo errou, de para um lado ou para o outro. Não é uma. Não estão isentos de crítica. Sim. E durante a guerra do Líbano, em 2006, quando acabou a guerra, existiu uma comissão, e essa comissão julgou decisões equivocadas. E você tem aí um chefe de exército que se demitiu, o ministro da Defesa se demitiu. Então você tem aí uma responsabilidade muito grande por parte da construção dessas instituições que vão criticar
o próprio país, para ver se o próprio governo, ninguém está isento de crítica. Que honra, De, hein? Tremendo. isso é muito importante para a democracia. Honra. Isso é muito importante para a democracia. Uma coisa que me chamou a atenção foi que eu acho que em março desse ano havia ainda uma resistência de alguns judeus ultra-ortodoxos Sim. a acolher os climas de contenção e distanciamento. Então, eles continuavam com as sinagogas abertas, escolas, e eles conseguiram entender, mesmo os ultra-ortodoxos, entenderam a necessidade de colaborar, né, para evitar que a pandemia se espalhasse, né? Então, eu achei fantástico essa colaboração em todas as camadas sociais, né? Então, por isso se atinge resultados, né? Então, Pois é. Na verdade, a comunidade ortodoxa ela demorou para poder acatar as regras, porque a comunidade ultra-ortodoxa de Israel, que são, para que as pessoas também entendam, Israel não é um país de maioria religiosa. Israel tem, não estou falando que as pessoas não tenham fé, mas sim. não é um país de maioria religiosa. As pessoas não são 7% apenas de Israel é Outra ultra-ortodoxa. coisa que a gente não 7. sabe. Não sabe. 7%. O resto você tem aí pessoas mais tradicionais, você tem 30, 40% de Uau, pessoas imaginava o oposto. não fazem nada, não seguem nenhum. São judeus, claro, são pessoas, mas não fazem, não seguem regras religiosas. Bom, vamos lá. Os Tá. religiosos, eles não têm acesso à internet. Eles têm telefones que a gente chama de telefones cacherizados, kasher, que seria comida kasher, mas não é kasher de comida, kasher de telefone, que seria... Eles não têm smartphones, eles não têm, eles não compram, eles não têm televisão em casa com jornal, eles não Sim. veem jornal. Opção Então, própria. opção própria Sim. religiosa, regras Ok. religiosas Entendi. das correntes religiosas que eles seguem rabinos específicos de correntes específicas. Então, o que acontece? Eles ficam um pouco fora do que está acontecendo no mundo. Então, Exato. quando acontece alguma coisa desse âmbito, você tem que ter alguém representante que vai conversar com o rabino vai passar isso para talvez jornais locais, mas entendeu? Eles não vão chegar em casa, ligar a TV ou ligar o rádio e vão escutar. E eles Sim. vivem em comunidades fechadas, em cidades que são muito populadas por essa população. Né? Não tem uma mistura muito grande. Quando você é ultra-ortodoxo, você mora em Jerusalém, em lugares específicos, em Beit Shemesh, em Bnei Brak, acabou. Não tem muitos lugares que ultra-ortodoxos vivam, porque eles precisam ter um ritmo de vida, ele está perto das escolas religiosas e tudo mais. Depois que teve... E eles têm muitos filhos. Então, estão falando de pessoas que têm 8, 9 filhos. Uau. Então, e Não tem ainda televisão. mais... E o que agrava mais ainda isso é de que essas pessoas são pessoas que têm uma renda inferior à média israelense, porque eles estudam, recebem dinheiro de estudo, etc, etc. E aí acaba ocorrendo o seguinte, eles têm aí uma falta de controle de como eles não... Eles têm uma casa de 2 quartos, 9 filhos, cada quatro por quarto. Se um se contamina, todo mundo vai se contaminar. Então, você teve uma crescente, de repente, muito grande de pessoas que se contaminaram, até que eles conseguiram fazer o que eles chamam de cerco. Eles fecharam essa cidade, eles fecharam uma cidade, não podia nem entrar nem sair durante 2, 3 dias. Aí o exército entrou, e aí eles entregaram comida nesses lugares, porque as pessoas não podiam sair de casa para comprar. Então foram de casa em casa com comida. E algumas pessoas estavam infectadas, eles retiraram e levaram para hotéis. Mas mais uma vez, isso quando você tem um país que tem estrutura, organização, e você não tem um país do tamanho de um continente, você consegue fazer isso. Então, assim, muitas pessoas também estão julgando, e eu queria também dizer isso, líderes mundiais por terem feito decisões erradas. Só que, no final das contas, o errado você só descobre depois que você faz, quando você está com uma situação sem precedente. O erro né? faz parte do acerto, né? É tentativa e erro. Às vezes você não Você tem que sabe lidar. você tem que seguir a ciência. A gente está Sim, falando de ciência. Medicina exato. é ciência. Pandemia é ciência. Não adianta ir pegar um engenheiro para fazer isso e não adianta colocar um médico para construir um prédio. Eu sempre falo isso. Não tem como opiniões de pessoas serem argumentos legítimos para discutir com
ciência e técnica. A gente Claro. pode opinar, mas quando você tem ciência envolvida, a gente pode opinar de que existe política envolvida na ciência, e aí o Ministério da Saúde tá de vários países do mundo, talvez possam ter ministros aí que estão mais Sim, com propensos a serem certeza. políticos, tudo mais, pode ser, mas que existe ciência por trás, tem Tem que que ter ter ciência por ciência, trás. né? E mesmo Exatamente. dentro da ciência você tem que testar, né? Tem que ter testes para até você ajustar a coisa. Israel, inclusive, está produzindo vacina, né? Alguém falou aqui entre os próprios médicos também? Sim, entre os próprios médicos também existe discordâncias, mas no final das contas existe uma posição majoritária, existem cientistas, existem pessoas que falam assim, no final das contas o que acontece? O isolamento não é para ele quebra a economia. No final das contas, ele quebra a economia. Agora, se você solta, você tem um colapso do Do sistema de sistema saúde de do saúde, país, tudo mais. você também vai quebrar a economia. Com Porque as certeza. pessoas também vão sair. Porque no momento que quebra o sistema de saúde, ninguém mais vai sair de casa, mesmo que seja permitido. É verdade. Você As queria lojas falar não vão querer abrir. você queria falar dos foguetes, né? Até você citou, que eram. Você tinha mais alguma coisa na tua pauta que você tinha escrito aí? Não, eu tenho, mas se eu vencer, eu pergunto. Vamos dar prioridade o que você tem de conteúdo para passar, que eu acho muito importante e rico, né? Por exemplo, isso me faz inferir que esses grupos terroristas, o Hamas, Hezbollah, Estado Islâmico, eles aproveitar esse momento de pandemia para atacar mais a Israel Não. ou não? Ficou igual. Então, o Estado Islâmico, na verdade, nunca atacou Israel. Ele já ameaçou Israel, mas ele nunca atacou Israel. Hum. Ele diz que eles dizem que Israel tem um preparo relativamente. Eles falam, bom, de uma certa forma, eu posso dizer o seguinte: é impossível entrar em Israel pela fronteira sem ser percebida. Então, Uhum. se eles invadirem a fronteira de Israel com a Síria ou com a Jordânia, eles não vão conseguir entrar. E se eles entrarem, eles vão ser mortos logo depois que eles entrarem. Mas a minha bateria do fone vai acabar, vou transferir para o telefone. Tá Peraí. bom, ok. Pronto. Pronto? Estão me escutando? Não te ouvindo. Sim. Então, Então, o que mas eles acontece? oferecem armas. Porque eu vi no Falda que eles oferecem armas para o Hamas. Eles Ou não? oferecem Ou isso é mais enredo da ficção? ao Estado Islâmico? Isso, Estado Islâmico. Embora ele não ataque diretamente Israel, ele oferece armamentos para o Hamas, Não, para não, que o não, Hamas ataque, ou não? não, Ou isso é não, ficção? não. Isso é ficção do Falda, que tem Aham. bastante coisas que são de ficção. Mas o mais importante aqui é o seguinte: os grupos terroristas Hezbollah e Hamas funcionam de forma diferente. Então, colocar o Estado Islâmico em outro lugar. Israel tem alguns problemas estratégicos nesse momento. Um dos problemas estratégicos é a presença iraniana na Síria. Então, a Síria está em guerra civil há 9 anos. O Irã é um país que tem uma ideologia expansionista, né, de tentar criar tentáculos para dominar lugares e ser um poder hegemônico no Oriente Médio. Então, Uhum. eles mandaram forças das brigadas de Al-Quds, que é as brigadas internacionais, considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos, das guardas revolucionárias iranianas. Eles têm força na Síria. Eles estavam tentando implementar bases na Síria para dessas bases lançar um drone bomba contra Israel, porque Uhum. está muito perto da fronteira, lançar foguetes em Israel de lá. E o que eles fizeram? Como Israel tem um sistema antimíssil, antifoguete no caso, Uhum. então qual a diferença de foguete e míssil? Míssil você mira, você bota o GPS, bota um laser ou uma câmera, você tem várias formas de mirar e Sim. você atira isso num alvo. Um foguete, você joga um foguete você bota num Uma ângulo região. e ele vai fazer uma meia curva e vai cair em uma outra região. E você sabe mais ou menos onde ele vai cair. Sim, ele vai Mas fazer você uma não sabe parábola e mirar. você sabe mais ou menos a região que ele vai atingir. Mas Exatamente. não é aquela coisa precisa. Exato. Então, Tá, o Hamas e o Hezbollah sempre tiveram foguetes, ok. nunca tiveram mísseis. Só que o que o Ah, Hezbollah está fazendo agora é de que o Irã instalou fábricas
dentro da fábrica de pesquisa química que a Síria tinha no passado, antes da Guerra Civil, e eles começaram a mudar componentes dos foguetes do Hezbollah para transformar eles em mísseis precisos. E aí você teria um problema para Israel totalmente diferente. Exatamente. Que seria, em vez de um arsenal de foguetes, um arsenal de mísseis. Então, vamos supor que eles mirem agora esses foguetes que vão se transformar em mísseis no parlamento, eles vão acertar o parlamento. Se eles mirarem no Ministério do Primeiro-Ministro, eles podem acertar o Ministério do Primeiro-Ministro. É claro que Israel tem, além da inteligência, eles têm os sistemas antimísseis, eles têm sistemas de defesa. Tem drones, tudo, tem né? Drones, tem uma série de coisas que podem... Exato. E agora, o mais importante disso o Hezbollah tem 130 mil foguetes. Eles podem jogar 1.000 foguetes por dia na operação, vamos supor, operacionalmente falando. Sim. Isso que os analistas dizem. Israel tem antifoguetes. Só que essas baterias, elas não têm a capacidade de atirar 1.000 por dia. Elas têm a capacidade de atirar 200, 300, 400 por dia. Então, é um fato de que se existisse uma barricada de 1.000 foguetes do Hezbollah, tô falando até de foguetes, não de mísseis, alguns desses foguetes, 200, 300, iriam cair em cidades israelenses. E o que acontece? Como Israel sabe disso, o exército tem um preparo para poder fazer com que os armazéns de foguetes do Hezbollah sejam atingidos nas primeiras horas de uma possível guerra. E o que significa isso? Que a força militar que Israel vai aplicar numa guerra contra o Hezbollah, que fica no Líbano, vai devolver o Líbano 30 anos atrás. Então, e isso é muito importante que as pessoas no Líbano saibam, porque isso pressionaria o governo do Líbano e a própria população do Líbano contra o Hezbollah de não tomar ações precipitadas que poderia levar toda a região para uma guerra. E o Hezbollah sabe disso. Então, um ataque preventivo é fora de cogitação. Não existe isso. Quer dizer, como estratégia militar. Você não tem como fazer uma prevenção total de terrorismo. É impossível. No mundo inteiro. Nem nos Estados Unidos, nem em Israel. Em nenhum lugar do mundo você consegue fazer uma prevenção total do terrorismo. Mas hipoteticamente, a inteligência lá, o Mossad descobriu que tem um barracão produzindo... Não, mas isso acontece o tempo todo. Porque frequentemente, é que não aparece na mídia aqui, mas frequentemente existe ataques aéreos que são atribuídos à Força Aérea de Israel, na Síria. Eu estou falando semanalmente. Sim, então, semanalmente. Mas aquele negócio, é ataque preventivo. O Serviço de Inteligência descobriu que ali está construindo uma arma militar que vai me ameaçar. Então, ataque preventivamente. Eles destruíram recentemente, isso de acordo com a mídia internacional, né? Israel não se pronuncia sobre esse assunto, mas a mídia israelense e a mídia internacional disse que Israel destruiu essa fábrica de foguetes se transformando em mísseis que foi criada pelo Irã dentro da Síria. Israel já atacou diversas vezes bases iranianas, a ponto de os iranianos perderam tantos soldados, mais de 500, 700 soldados nesses ataques, que agora eles estão fazendo uma retirada. Mas esse é um problema estratégico, que é as forças iranianas na Síria. Outro período estratégico é o Hezbollah no Líbano, que agora que a guerra civil na Síria está acabando, o governo da Síria sobreviveu com a ajuda do Irã, com a ajuda da Rússia, eventualmente o Hezbollah, que ajudou o governo sírio com combatentes, está voltando para o Líbano e eventualmente agora vão voltar a lidar com Israel, né? Então você tem aí uma questão de que Israel é muito mais forte do que na guerra com o Hezbollah em 2006. Sim, 14 anos que passaram, mas o Hezbollah também é muito forte, mais forte do que era em 2006. O Hezbollah é o grupo terrorista mais rico, mais forte, mais bem preparado, com mais soldados, com mais mísseis e com mais armas do mundo. Não tem outro grupo tão forte. E quem financia isso? Qual é o principal financiador? Eles se financiam, porque no Líbano tem várias subdivisões étnicas, então você tem aí você tem um certo orçamento que vai para eles, né? Para os xiitas,
e o Hezbollah como partido dos xiitas. Não todos os xiitas talvez apoiem o Hezbollah, mas você tem aí um orçamento de questões nacionais. Eles trabalham internacionalmente com dois tipos de crimes: tráfico de drogas e tráfico de armas. Então, eles têm contratos de, por exemplo, eles ajudaram já cartéis no México a construírem túneis de tráfico de drogas que ligam o Texas ao México, o México ao Texas, no caso. Eles traficaram armas para traficantes na Colômbia, no Brasil. E eles fazem tráfico de armas para alguns grupos na África. Então você tem aí uma rede, né? O número de Mas dinheiro. a Rússia também oferece armas ou pelo menos tecnologia para o Irã. Eles são aliados. Ele não vai se comprar uma briga, acho que, do Irã nesse momento, mas Então, ele oferece arma e tecnologia. Oferece armas e tecnologias, mas depende de qual arma e qual tecnologia. Claro, ele não vai dar tecnologia nuclear para os caras, né? Não só isso. Existem tecnologias de defesa, que essa tecnologia de defesa, que não é uma tecnologia de ataque, é uma tecnologia de defesa. Tá. Só que essa tecnologia de defesa é uma tecnologia tão forte que poderia impossibilitar que um avião israelense, se precisasse entrar no Irã para fazer um ataque a algum reator nuclear iraniano, por exemplo, seria quase praticamente impossível esse avião voltar, porque ele seria destruído por essa tecnologia. Então você tem aí status quo que a Rússia respeita. E no final das contas, aquela famosa frase tem que combinar com os russos. Sim. Então isso vale muito no Oriente Médio, porque Israel tem uma relação muito forte com a Rússia, apesar de ter uma relação muito forte com os Estados Unidos. A Rússia é um país que respeita Israel muito. Apesar de já ter tido mazelas no passado extremamente complicadas, a União Soviética financiava grupos terroristas palestinos nacionalistas naquela época, grupos marxistas, né, que tinham ideologia parecida com a União Soviética naquela época. Mas depois que caiu a cortina o muro de Berlim e a Rússia se transformou numa pseudo-república, o Putin, por exemplo, tem uma relação com Israel muito forte. O Putin tem uma relação pessoal com judeus. Ele não tinha dinheiro quando ele era criança e era uma família judia que dava comida para ele. Que coisa, então ele isso eu tem não uma sabia. relação. Você não acha nem na biografia do cara. Eu não vi isso na biografia dele. Tem uma relação muito forte do Putin com judeus. Ele brincava com os judeus no prédio dele, ele davam comida para ele, enfim. Ele teve uma e tem muitos russos em Israel. 1 milhão, mais ou menos, de russos em Israel. Bastante. E muitos desses russos que moram em Israel foram veteranos de guerra, que lutaram pelo Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial. Sim. Então o Putin, ele sabe disso. E ele respeita muito isso. Bom, enfim, essa é uma das coisas que fazem com que a relação seja muito, muito forte. E agora, o Israel frequentemente tem feito esses ataques específicos, mas a questão é o seguinte: o que dizem os analistas é de que não é se tiver uma guerra, é quando vai haver uma guerra. Ou seja, quando? É uma questão de quando tempo. vai ter uma guerra. Então, assim, as pessoas sabem que, inevitavelmente, tanto o Hamas em Gaza, que é mais limitado no seu poder militar, quanto o Hezbollah no Líbano, eles têm interesse de continuar sustentando esse tipo de dinâmica. Sim. Isso eu tenho certeza. É uma questão de tempo. Exato. Eles não têm nenhum interesse de terminar essa dinâmica porque faz parte da ideologia radical deles. Ou seja, se não tem nenhum interesse de acabar essa dinâmica, o máximo que pode acontecer é você ficar empurrando essas guerras. Existe uma frase em hebraico que chama a Marahot ben Amilhamot, que são as batalhas entre as guerras. Então você tem uma guerra, depois de 15 anos você tem outra guerra. Mas entre essas guerras, você tem batalhas. Então você tem alguns ataques,
Aí, eventualmente, tem uma tensão na fronteira, eles explodem um carro, você ataca 4 alvos, aí sim, volta, aí fica tudo pacificado, de novo mais um ano e tudo mais. Então, você tem essas constantes ações e represálias e ações que acabam acontecendo o tempo todo, que entendi. fazem com que o país fique o tempo todo numa constante, aos olhos das pessoas de fora, em guerra. Então, o país não está em guerra, mas isso é muito importante as pessoas saberem, porque esse perigo estratégico que Israel tem, esse é o principal perigo estratégico que Israel tem. Mísseis precisos na mão de terroristas. Sim, Mísseis verdade. precisos na mão de Isso a gente terroristas. não sabia. Não sabia. Então, Israel já está, eles ainda não têm, eles estão tentando fazer, Uhum. e assim, eu estou falando de até nível diplomático. Eles construíram uma fábrica para transformar os foguetes em mísseis. Eles precisam das peças, eles não fabricam as peças, eles podem montar, eles precisam das Uhum. peças. As peças estavam chegando no Líbano, Israel efetuou aí aparentemente alguma ação que destruiu um laboratório em Beirute com um drone que entrou É, pela janela acho isso fantástico. Essa e tecnologia de hoje é incrível. no prédio específico, na janela específica, vai saber como é que eles encontraram e Uhum. eles destruíram um componente importante de fabricação dessa tecnologia. Só que a questão mais importante é o seguinte: eles fabricaram uma fábrica embaixo de um campo de futebol, onde tem torcedores. O campo de futebol do time do Hezbollah, que é o time dos xiitas, que é essa linha Uhum. religiosa. E o que aconteceu? Israel falou isso para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. Ó, e o que aconteceu? Diplomatas americanos se encontraram com diplomatas libaneses, não sei em qual país, e eles falaram o seguinte: se vocês não, se vocês não limparem e não acabarem com esse lugar e não desmantelarem essa fábrica, em 48 horas à noite, quando não tiver ninguém, Israel vai destruir isso. É. E o que aconteceu? Eles limparam no mesmo dia e no dia seguinte eles chamaram jornalistas internacionais que estavam no Líbano para mostrar que não tinha nada e que Israel está mentindo. Ah, tá. É aquele negócio do fake news, né? Exato. Eu vou aproveitar o nosso tempo. A gente tem mais 4 minutos. É, eu vou fazer uma pergunta de um leitor aqui, que passou aqui. O Mossad, né, teria vindo ao Brasil alguma vez prestar apoio ao Silvio Santos no sequestro da filha do Silvio, porque teve um boato referente a isso. Você sabia disso ou ouviu falar disso? Eu nem sabia disso. Nunca Foi uma ouvi operação falar tão disso. secreta que ninguém ficou sabendo. Né? Não, nunca ouvi falar disso, não. Vamos colocar dessa forma. Não se comentam operações do Mossad, nem quem sabe, né? Sim. Mas o Mossad, mas uma coisa eu posso falar: o Mossad não faz ações privadas. O Mossad é o Ok. serviço secreto de um país. Ele não Sim. faz ações privadas. É claro que se existir uma comunidade judaica ao redor do mundo em perigo, aconteceu na... Desculpa, cortou, eu tô acabando a Não, bateria tô aqui. te ouvindo. A gente ainda... Tá. Quando acabou quando estava acabando aquela operação de resgate dos judeus etíopes na Etiópia, em 1980, o filme Red Sea, Mar Vermelho, né, no Uhum. Netflix. O Mossad estava participando disso. Eram judeus em perigo, mas isso é uma missão nacional. Não é uma Claro, coisa claro. privada É para uma outro pessoa que foi patamar. sequestrada. Exatamente. Isso que a gente vê em falda dos túneis, né? Que o palestino vai lá para entra em território israelense por túneis também. Isso é fato ou eles construíram na ficção? Existiu Acontece esse isso em tipo de coisa? fato, Ainda existe? existiu isso em fato na guerra. Em Na 2014, guerra. existiu isso em fato em 2014. Eles construíram túneis que entravam em Israel. Não são túneis de tráfico de produtos, Sim, sim, para são entrada de túneis pessoas, de gente, exército. pessoas. Mas esses túneis foram todos destruídos e se eles estão construindo túneis, Israel também já
criou uma nova tecnologia de sensores que te dizem se tem alguém cavando. Ah, que legal. Mais uma pergunta de leitor aqui. Os primeiros ministros de Israel são sempre ex-militares? Existe alguma coisa que gere essa preferência? Eu não sei se eles são militares. São militares sempre? Então, todo mundo no exército, todo mundo em Israel faz exército. Todo Ah, mundo. Então, você pode falar que eu sou ex-militar, o Netanyahu todo fez mundo 5 é. anos de Então, exército. Agora, é carreira evidente que o militar, ministro vai ser também. sim. Agora, carreira militar é outra coisa. Teve generais que foram primeiros ministros? Teve. Teve dois, eu acho. O Barak foi chefe do exército, foi primeiro-ministro. O Sharon foi general, foi primeiro-ministro, mas não foi chefe do exército, mas chegou a general, abaixo. E o Rabin foi chefe do exército, foi ministro da defesa e foi primeiro-ministro. Normalmente, não é uma regra que o primeiro-ministro tenha uma carreira militar. É óbvio que ele fez exército porque todo mundo faz exército. Todo mundo faz, Mas, sim, sim. mas o que sim, essa pessoa está certa no sentido do Ministério da Defesa. É muito raro colocarem para ministro da Defesa uma pessoa que não foi general do exército. Tá. Até porque uma pessoa que foi, por exemplo, agora, o Gantz é ministro da Defesa agora, o Benny Gantz. E o ministro da Defesa, antes, ele estava, 5 anos atrás, ele era chefe do Exército. E o atual chefe do Exército estava abaixo dele quando ele era chefe do Exército. Então, ele já tem uma dinâmica de trabalho. Por Sim. isso que é bom. O chefe do Exército, depois de um tempo, se ele entrar para a política, ser nomeado ministro da Defesa. Excelente, excelente. Nosso tempo está terminando. Quer deixar alguma consideração final, André? Alguma reflexão, alguma coisa para as pessoas pensarem ou pesquisarem? Eu vou colocar novamente, tá? Teu site, teu Instagram, que a gente vai editar, vai pôr no YouTube, vai tudo igual. Mudou alguma coisa? Não, então, o Instagram continua igual, @Laist, L-A-J-S-T, o Facebook palestra, André aula, Laist, curso, tudo igual. Ok. Stand With Us Brasil, tanto no Instagram quanto no Facebook também. Eu queria só constatar 2 coisas. Primeiro, eu queria que as pessoas que estão nos ouvindo entendessem o seguinte: existe no mundo inteiro, a política está polarizada. O que significa a política estar polarizada? De que há 30 anos atrás, uma boa porcentagem de pessoas de uma linha política nomearia coisas do lado oposto que ela concorda, de ambos os lados. Sim. Estou falando de esquerda, direita no Brasil, republicanos, democratas nos Estados Unidos. Não estou falando de uma coisa específica em um lugar só. Essa polarização significa que você não concorda, mas você escuta. Quando a polarização ela é colocada em extremos, você tem uma situação na qual quase ninguém, de um lado, considera legítima quase nenhuma posição do outro lado. E a oposição se transforma em ódio. Essa é a pior coisa que pode acontecer no país. Quando você não está apenas discordando do outro, quando você odeia o outro pelo que ele pensa, e como se ele não tivesse nenhum tipo de legitimidade. Então você passa a odiar o outro lado. Dentro da polarização, você tem símbolos. Então o que eu queria sugerir era para as pessoas, em relação a Israel, não considerarem a Israel imaginária. Elas consideram Israel real. Israel é um país de 9 milhões de pessoas que tem 40 partidos políticos com todas as ideias possíveis e imaginárias, com religiosos, com não religiosos, com ateus, com pessoas que fazem exército, com árabes que não são judeus, com uma comunidade LGBT que deve ser a maior do Oriente Médio, a única que pode fazer a parada LGBT no Oriente Médio é Israel. Então, assim, 30 segundos, André? Só para isso. 30 segundos para a gente conseguir gravar, senão o negócio não grava. Não se atenham a Israel imaginária, se atenham a Israel real. Esse é o meu recado. Tá. Tinha mais alguma coisa? Você falou 2 coisas a considerar, é isso? Não, era isso e a parte da polarização política. Não odeiem, não odeiem o seu opositor político.
Discuta com ele, não claro, odeie. evidente, evidente, né? André, muito obrigado pelo seu precioso tempo, por essa aula maravilhosa, expandiu o nosso conhecimento. E, gente, o André tem Instagram, tem YouTube, né? Tem YouTube também, né? Tem, ó. E tem o YouTube do Stand Ivan, já tem vários vídeos lá. Tá, Stand Ivan. ok. Então, a gente vai publicar todas as redes sociais dele, tá? Quando a gente editar e vai postar no meu canal do YouTube, depois ele pode replicar no canal dele também. Tá bom, gente? Obrigado pela participação de todos. Obrigado, André. Deus. Obrigado. Fica com Deus, viu? Shalom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.